E se você chegou naquela fase que está em busca dos seus tão sonhados móveis planejados, eu tô rindo aqui, mas é de nervoso. Mas enfim, se você está buscando sobre móveis planejados, está nessa fase que é uma das mais, eu ia dizer, mas é uma das mais complicadas de toda a obra. Fica comigo aqui nesse vídeo porque eu vou te contar algumas verdades que muita gente, inclusive, te esconde. E como você vai conseguir no final, depois de assistir esse vídeo, fazer os seus móveis da sua casa ou do seu apartamento, gastando até 50% a menos, que seria o preço daquela loja famosona que você vive namorando ela no Instagram. Eu tô passada, chocada. Tá curioso? Então fica aqui comigo nesse vídeo, porque só aqui na Treta essas informações são espalhadas sem cerimônia nenhuma. Fala pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Wilton, esse é o Treta na Obra, o canal que aqui a gente sempre está trocando uma ideia a respeito desse universo da construção civil, e nesse vídeo não seria diferente. Eu trouxe aqui para vocês as dicas secretas que muita gente tenta esconder de como você vai fazer para conseguir os seus móveis, tendo ou o orçamento mais em conta com a melhor opção, ou até mesmo também, se você quiser, fazendo eles por conta própria, afinal das contas, economizar 50%. E a primeira dica que eu posso apresentar aqui para vocês é: seja dono do seu próprio projeto. Mas aí você pode até me perguntar, e que vantagem eu vou ter de ser dono do projeto, pagar por essa informação, sendo que aqui na minha cidade ou na minha região todo mundo me oferta o projeto de graça? E aí eu te respondo com duas questões que você vai ter, dois problemas que você inclusive já deve até estar enfrentando, um deles dois, ou se não os dois, porque não é dono do seu projeto. A primeira questão é que, por não ser dono do seu projeto, você não tem uma informação padronizada. E cada loja ou marcenaria orça do jeito que entende. Então, na marcenaria A, a pessoa está lhe especificando que os móveis vão ser feitos em MDF de 15 milímetros, e na marcenaria B ou na loja B, o seu orçamento está sendo baseado num MDF de 18 milímetros. Na loja A, ele está usando o aglomerado, e na loja B está usando o compensado. E já já eu vou te falar a respeito também do material de fabricação, qual é o melhor, qual é o pior e quais as implicações de cada um. Então, o primeiro grande problema que você enfrenta em não ser dono do seu projeto é a discrepância de especificações, e que sem elas comuns você não tem como comparar se a ferragem da marca A é melhor do que a ferragem da marca B, ou se o MDF da marca A é melhor do que o MDF da marca B. Sendo dono do projeto, você pode combinar previamente com o seu projetista ou com o arquiteto que ele faça os seus móveis seguindo uma especificação que você vai definir com ele, olhar catálogos de materiais, de revestimentos, de acabamentos, e todas as empresas que fizerem o seu orçamento vão ter que se ater a essas especificações, porque junto do desenho vai um conjunto de informações que a gente chama memorial descritivo. Então, o primeiro problema que você vai eliminar é ser dono do seu projeto, porque com ele na mão você pode distribuir esse mesmo desenho para todas as lojas, para que elas orcem de maneira igual. O miserável é um gênio! O segundo problema que você vai ter em não ser dono do seu projeto é o que você já deve estar enfrentando, ou que, se não está, vai enfrentar, que é o de não ser dono do projeto. Você não tem o direito de pegar esse projeto que você olhou e achou legal na loja A e levar na loja B, que de repente tem um preço mais em conta. Também o orçamento ele não é composto apenas pelo material. A gente também tem que pôr a mão na consciência um pouco e entender que, além do projeto, do material, de tudo, há os custos envolvidos da loja, do aluguel, dos profissionais envolvidos, e que isso também, no final das contas, pesam no preço final. Você não sendo dono do projeto, você vai ficar à mercê de que cada loja lhe apresente um desenho diferente, e que, entenda bem, por mais que você diga a mesma coisa para várias lojas, cada uma delas vai lhe apresentar uma ideia diferente. Afinal de contas, o projeto é fruto da imaginação de alguém. E como a gente está falando aqui de imaginação, cada um pensa de um jeito, e é praticamente impossível que todas elas pensem na mesma especificação de acabamento, de altura, de profundidade, de tipo de puxador, corrediça, de dobradiça, do material que vai ser empregado, porque o objetivo da loja de móveis sempre é, como a gente bem sabe, vender móveis. É mesmo? E aí você poderia me perguntar, mas que material seria o melhor para fabricar móveis, sendo que hoje em dia a gente tem uma variedade enorme de materiais no mercado, e sendo que alguns são mais famosos do que os outros,
e alguns também recebem alguns títulos pejorativos e são, de certa forma, discriminados. Na verdade, cada um tem sua aplicação e que se encaixa bem para cada tipo de ocasião ou para cada situação que você for utilizar. Sou da época ainda que a gente fabricava móveis em madeira de lei. Se você tem aí um parente mais antigo, uma avó, um tio ou algo assim, você já viu os móveis de madeira maciça ou madeira de lei, como a gente falava antigamente, já viu que são móveis que são feitos para durar uma vida toda e que às vezes passam de geração em geração, passam de pai para filho, de filho para neto. Mudam-se as pessoas e os móveis continuam exatamente os mesmos. É verdade. Eu peguei meio que o final dessa transição do móvel de madeira maciça para o móvel de compensado. O compensado surgiu como material alternativo ao móvel de madeira de lei lá pelos anos 2000, 2001, quando a gente já fazia móveis metade em madeira maciça, porque a madeira estava ficando cara e mais escassa, a fiscalização ambiental estava fechando o cerco contra a extração ilegal e desregulada, e o compensado surgiu como uma matéria-prima alternativa com uma boa resistência também. O compensado é amplamente empregado até hoje na fabricação de móveis escolares, formas para construção civil, porque ele é feito de uma trama de madeira, como você está vendo aqui, que eu estou apresentando, com uma resistência mecânica muito boa, que se equivale, inclusive, a resistência do móvel de madeira maciça, guardada as suas devidas proporções. Então, nessa época, a gente fazia os móveis, uma parte em madeira, uma parte em compensado. Geralmente, as portas a gente fazia em madeira maciça e as caixas dos móveis, a parte, o invólucro, entendamos assim, eram feitos em compensado. Mas o compensado tem uma desvantagem, por não ser o material liso, já acabado, como é o caso do MDF, a gente ainda tinha que gastar com revestimento. Então, geralmente, a gente comprava folhas que a gente chamava de capeado ou de um revestimento melanínico muito famoso, fórmica, no mercado, que a gente aplicava sobre o compensado para a gente poder ter essa aparência, esse acabamento mais liso, mais perfeito que o MDF de fábrica já nos oferta. Então, durante todo o começo dos anos 2000, a gente ainda fazia os móveis metade em madeira, metade em compensado, e mais à frente um pouco a gente passou a fabricar exclusivamente em compensado. E sendo bem realista, para desmistificar logo isso para vocês, o compensado é extremamente superior ao MDF. Eu tô passada, chocada. Você vai fazer móveis para áreas externas, como por exemplo uma cozinha gourmet, ou uma cozinha que está sujeito a ter muito contato com a água, existe também um compensado específico para isso, que é chamado de compensado naval. Eu lhe recomendo fortemente que você faça os móveis em compensado, embora você tenha esse custo adicional de ter que revestir. Mas se você quer durabilidade, pode adotar o compensado sem medo, porque ele é extremamente mais robusto e durável do que o MDF, com a vantagem ainda de ser bem mais leve por metro quadrado do que o próprio MDF. Beleza? Então, se você tinha dúvida a respeito do compensado, te recomendo utilizar ele para áreas que sejam sujeitas a contato com a água muito bruto. E as vantagens que eu posso elencar aqui do compensado: ele é muito mais durável do que o MDF, ele é muito mais leve do que o MDF, ele é muito mais resistente do que o MDF, mas, como nem tudo são flores, os contras do compensado é que ele não tem o acabamento do MDF, ele não tem a variedade, a cartela de cores e padrões de acabamentos que o MDF oferta, e ele é um material que no final das contas vai lhe exigir um pouco mais de custo de revestimento, coisa que no MDF você já não tem, porque ele já vem pronto. Se você quiser um material resistente para áreas molhadas, ninguém ganha do compensado. E aí chega a hora da gente falar do queridinho de todos, que é o MDF. O MDF surgiu, vamos voltar lá para a linha do tempo, eu estava lá projetando na minha prancheta, porque eu desenhava na prancheta, móveis em madeira e